Tô tirando aqui as notícias velhas. Sei. Entendeu? Essas anotações aí atrás. E aí, vamos lá. Tá aí. Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, Éder Maciel, dá boa tarde especial a Éder Maciel, com quem eu não conversei ainda. A Éder esteve no IBGE fazendo a matéria que nós mostramos sobre a parcial do censo demográfico. E vamos ficar aí na expectativa para o resultado, né? O censo vai trazer algumas novidades este ano. E a gente vai ficar aí na expectativa para o resultado. Mas olha só, vamos começar aqui falando do vereador Luiz Sampaio, do Progressistas, que comentou que as bases devem forçar o apoio ao candidato a governador do Piauí, Silvio Mendes. Veja. Nós estamos vendo que a eleição ela está se consolidando e que doutor Silvio, a opinião pública, as pesquisas já apontam uma certa margem de folga nesse processo e a oposição tem tudo para vencer as eleições. O que o Diretório Municipal espera fazer para que esses vereadores mudem de opinião, já que, por exemplo, ontem o Neto estava em uma reunião com o Rafael? Na realidade, você viu ontem uma adesão do deputado Gessivaldo, e o deputado disse que o que determinou a decisão dele foi ouvir as bases. Os vereadores têm que ver a tendência do povo, né? Então, isso pode, de certa forma, futuramente, modificar as decisões dele. Eu vou começar com o Tássio Cruz. Como mudar, Tássio, no futuro? A expectativa... Eu não entendi isso aí. Como é que muda no futuro? A expectativa, ontem a gente conversava com o deputado Júlio Arcoverde, e ele cobrava uma palavra que a gente vê pouco em política, que é reflexão. Ele cobrava uma reflexão desses deputados. E um ponto interessante, Douglas, é que ontem o vereador Neto do Angelim se reuniu num café da manhã com Rafael Fonteles, candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado. Ou seja, eles estão no Progressistas, partido que faz parte da coligação indicando, né, o candidato ao Senado, mas votam no PT. E eu acho que vão tentar por outra via, Douglas. Tentaram pela via da pressão, da possível punição, e agora vão tentar através da via da compreensão, da conversação. Eu conversei com os dois vereadores... Só para a gente entender aqui, quer dizer, eu ouvi bem o Eliezer, Éder, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, todos ouviram bem, quer dizer, ele disse que depois muda, mas esse depois que ele fala, é um depois agora no período eleitoral ainda, ou depois da eleição? Como Acho é isso? que até o dia 2 de outubro, né, Douglas? Porque certo, depois de lá não tem mais como. Porque tem um prazo, né? Quer dizer, Agora, o líder se fragiliza, muda de lado em pouco tempo. Não, mas aí assim, o que ele colocou aí foi um prazo, né? Disse, o Tássio, ele avaliou bem nesse aspecto, ou seja, houve pressão, houve ameaça de tomada de medida judicial, entrar na justiça eleitoral, não deu certo. Vamos tentar agora convencer. Né? Se não der até a eleição, sabe-se lá, dependendo do resultado, o que vai acontecer com os vereadores. Né? E eu conversei com os dois, Douglas, não quiseram gravar, né? Mas os dois revelaram que ficam aí nessa posição, né? Os dois vereadores envolvidos ficam numa posição até de certa forma desconfortável, né? Para entrar em qualquer discussão. E um fato curioso também, Douglas, uma informação de bastidor, dois vereadores são aguardados de uma possível adesão a Silvio Mendes na Câmara. Quais os dois nomes que eu apurei? Tanandra Sarapatinhas e o vereador Leonardo Eulálio. Esses dois vereadores são aguardados para uma possível adesão a Silvio Mendes. Leonardo Eulálio, do PL, né, faz parte ali do partido de Coronel Diego, candidato a governador, e Tanandra faz parte do Patriota, mas já se encontrou com Rafael, já se reuniu, mas ainda não publicamente externalizou o seu apoio ao candidato do PT. Ela se reuniu com o Rafael, mas não bateu o martelo, não? Ainda bateu, não. Lá na área onde vai ser construído o hospital veterinário. Teve uma reunião... Ela bateu o martelo. Teve uma reunião na Zona Sul, né, onde o Rafael prometeu ajudar, né, na construção do hospital veterinário, mas a oposição, pelo que eu conversei embaixo do aguardo, esses dois nomes aí para uma possível adesão a Silvio Mendes. Agora sim, Douglas. Mas, Leonardo, aí, você pode falar, Lézer, só para colocar esse ingrediente na questão, depois a Edna. Leonardo tem o partido, a Tanandra, o partido tem candidato a governador,
que é Gustavo Henrique, e Leonardo Eulálio, o partido tem que estar no governador, que é o Coronel Diego. O Eliezer. Aí fica esses dois vereadores na mesma situação de Valdemir Vigino e também de Neto Angelim. Exatamente. A Tanandra é muito ligada ao presidente da Câmara, Jeová Alencar. Pode ser por esse meio que ela seja convencida a mudar de lado e apoiar Silvio Mendes. Agora, o Leonardo Eulálio, o vereador Leonardo, é muito ligado ao deputado Fábio Xavier do PT. Então, ele votar fora do PT... Por aí não dá pra gente, né, falar em seguir uma orientação, porque nesse caso ele está aderindo para o opositor de Rafael. Seriam posturas bastante autônomas. Agora, um aspecto interessante também, Douglas, é essa afirmação de dizer que o eleitorado vai forçar o posicionamento dos políticos, né? Esse tipo de fenômeno político acontece quando determinada liderança está muito consagrada na opinião pública. Aí os próprios políticos evitam concorrer contra a vontade das pessoas. É uma afirmação muito impactante, né? Tem que analisar de onde ela está partindo para saber se esse efeito vai ser observado. E aí, Damascel, volta àquela questão com você, não é? Nós tivemos aí uma longuíssima pré-campanha, mas coloque longa nisso, viu? Eu não sei nem, Tassi e Eliezer, quando é que nós começamos essa pré-campanha. Eu acho que 2020. Eu acho que eu comecei no Jornal Dia News. Né? Não, eu acho que eu comecei a apresentar o Jornal Dia News, já estava na pré-campanha. O Silvio até brincou que tinha uma pré-campanha. Né? Exatamente. Nós brincamos aqui antes mesmo do Douglas falar dessa pré-campanha. Mas aí só para colocar essa confusão. Lembra que a gente conversou uma vez, daqui no jornal O Dia News, sobre isso? Parece que o negócio foi até mesmo próximo ao dia da votação, né? Não tem jeito. Ó. Ontem eu estava observando aqui, a gente falando de Jesse Lima, falando da possibilidade de saídas, da mudança do Gessivaldo, que foi citada aí, e a gente ontem até falou do descaso dele no depoimento. Aí temos aí um apoio a Silvia aí do Marcos, que já estava confirmado para ser, que era da base do governo. As mudanças, elas estão ocorrendo não mais todo dia, não só na calada da noite, a gente está vendo... Na calada do dia também. Também, e as expectativas já estão fazendo publicidade, como a gente vê a publicidade aí anunciando, como a gente viu o anúncio agora aí do ministro da Casa Civil e coordenador da campanha do presidente aqui no Piauí, anunciando, fazendo aquilo que publicidade a gente chama de gerar expectativa. Enfim, eu estou citando isso para colocar aqui como as mudanças estão ocorrendo cada vez em períodos mais curtos e ocasionando o que você está falando e o que os meninos falaram aqui. Além dessa desidratação, do desgaste, da confusão do eleitor, o tempo está acabando. E será que no dia da eleição, você que está aqui nas todas as telas nos assistindo, será que você vai ter a plena noção de quem está em que lugar, por quê, e se você vai ter certeza realmente dos seus apoiadores? Então, assim, eu acho super incrível essa mudança para o lado negativo, vou dizer bem aqui, essas mudanças tão rápidas e não tem tempo, né? Não tem tempo de ter consistência por uma campanha realmente com boas propostas e com boas ideias. Para o eleitor, acho que isso não pega muito bem. Olha, e um detalhe é o seguinte, o Elias tocou num ponto que eu acho importantíssimo, né? Se a gente olhar as primeiras adesões, né, eram adesões motivadas, enfim, por questões pessoais, o próprio candidato decidia que ia mudar, ia apoiar, ia deixar Silvio para apoiar Rafael, ia deixar Rafael para apoiar Silvio. Depois, por questão de conjuntura política, por um motivo ou outro. Agora, aliás, entra o candidato, mas os candidatos, os políticos, lá do início, até bem pouco tempo, assumiam que estavam mudando. Isso. Não, eu tomei a atitude de mudar e tal. Agora, estão colocando o povo, né? Não, mudei porque o povo... A motivação. A motivação é o povo que pediu. Eu consultei as bases, fez uma espécie de plebiscito, cada eleitor votou ali, disse, não, eu quero que o senhor acompanhe fulano, que o senhor acompanhe ciclano. Só não tem nada documentado. Não tem nada documentado, esse é o problema. Né? Esse é o problema. Mas aí uma justificativa a argumentação vazia, é essa. Né? E a Jesse continua ainda indefinida, no sentido... Não, definida está, na candidatura dela que eu estou falando. Mas se vai para Silvio, se não vai para Silvio, se adere para Silvio, se não adere. É uma situação complicada.
O vereador Luiz ainda falou sobre adesões. A gente está tratando aqui de adesões, né, e da possibilidade, quer dizer, a gente está basicamente um mês da eleição e as adesões de um lado e de outro acontecem sempre. O vereador Luiz Sampaio disse que o candidato Silvio Mendes vai ter adesão todo dia, né? Aliás, toda semana praticamente, até o dia da votação. Vamos ver. Estamos muito otimistas com a eleição e certamente virão outras adesões, como vieram essa segunda-feira. Eu acredito que o partido espera que toda semana faça anúncio de novas pessoas dentro desse grupo. Ainda na Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, do PDT, futuro presidente da Câmara, comentou sobre tiro curto na reta final da campanha na capital. Sabemos que agora a campanha ela é um tiro curto, né? São somente 45 dias. Hoje falta praticamente menos de 40 dias, falta menos de 36 dias para a campanha, salvo engano, né? Então a gente precisa estar sempre conversando, dialogando, principalmente para envolver todo mundo na campanha. Nós sabemos que o candidato Rafael tem a maioria dos vereadores, né? Respeitamos aqueles que estão também do outro lado, e essa reunião foi na busca de podermos estar definindo aí essa reta final, né? Que na verdade a campanha já é uma reta final. Essa campanha ela foi muito antecipada, e quando você entrou realmente no processo, entrou dentro do tempo legal previsto pela legislação, é um tiro só. Então é cada um fazer sua parte, trabalhar para que possamos chegar ao máximo de bairros possíveis aqui em nossa capital, levando o nome do nosso candidato. Ô Tássio Cruz, começando com você de novo, é impressão minha, ou se a gente analisar até agora, a gente tem, por exemplo, os principais candidatos brigando por apoios de prefeitos, não é? O prefeito Teresina ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Aliás, a notícia de ontem, que eu vou adiantar aqui, é o seguinte: o deputado Merlong Solano entrou com um pedido na Justiça para que o Tribunal de Contas do Estado chame a Prefeitura de Teresina. Aliás, o deputado Merlong, isso eu estou adiantando, mas vai ao ar na quarta-feira, no debate do dia. Ele tomou essa decisão depois de acompanhar o jornal Dia News. Ele estava acompanhando o jornal Dia News e viu o nosso comentário e a entrevista do prefeito da capital, que inclusive foi até feito uma charge pelo JA sobre a declaração. Estou acompanhando de longe, né, Tássio? Estou acompanhando de longe a crise no transporte público. Quando esquentar, eu entro e resolvo terminar. Ele estava assim no jornal Dia News, viu isso, perdeu a paciência com o doutor Pessoa. Perdeu a paciência. Então ele quer que o Tribunal de Contas do Estado chame o Sindicato dos Ônibus e a Prefeitura de Teresina colocar as cartas na mesa. Existe esse débito alegado pelo CETUD? A questão da quantidade de ônibus, os pagamentos que a Prefeitura de Teresina tem feito ao CETUD, ou seja, que o TCE possa, com o seu poder de fiscalização, resolver esse impasse, daí convocar a justiça, o que for, mas ele entrou com essa ação para tentar resolver esse problema, porque ele disse: olha, eu tive andando aí, por exemplo, da Frei Serafim, foi de um ponto a outro da Frei Serafim, teve relato de passageiros que disseram que esperaram até 3 horas pelo ônibus. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Foi muito bem. E ontem, conversando com o deputado federal Merlong Solano, já nós vamos trazer essa repercussão com o Eliezer Rodrigues. Ele também, eu vou falar só no momento que a gente colocar a entrevista que o Eliezer fez, ele também reagiu à adesão do deputado Gessivaldo Isaías. Tem sido o assunto do momento. Mas muito bem. Então, os prefeitos são disputados, né? O prefeito de Teresina ninguém quer. E há uma concentração, né? Uma briga ali bem concentrada dos principais candidatos, os 2 principais, pelo vereador de Teresina, Tássio. E o vereador Samuel, Douglas, do PDT, vale o chumbo trocado aí, né? O PDT que indica o suplente, né, de Joel Rodrigues para o Senado, professor Charles Silveira. E é interessante, Douglas, que pelo que eu conversava em bastidor, principalmente a campanha
do candidato Rafael, né? A gente falou agora do Silvio, falando agora do Rafael, eles devem adotar ao longo das próximas 2 semanas uma estratégia de maximização de imagem pública, né? Para isso, a gente deve ver bastante caminhada, carreata, contato físico com pessoas para aumentar a popularidade do nome, né? Que era um secretário técnico, pouco conhecido, né? E por isso a gente deve ver essas ações para tentar trazer mais proximidade com a população. E falando de PDT, Douglas, uma informação quentinha, interessante, o PDT de Picos, o presidente do PDT, Glauber Silva, anunciou apoio... Qual é o nome do homem? Glauber Silva, Glauber Silva foi candidato à prefeitura de Picos do PDT e anunciou apoio a Rafael Fonteles. O PDT liberou, né, para os diretórios estaduais, os diretórios municipais do Piauí de tomar suas decisões. O presidente Evandro Ide apoia Silvio Mendes, né, e o PDT de Picos anunciando agora apoio. Ele é presidente do diretório municipal. Isso, do diretório municipal. Foi candidato a prefeito. Candidato a prefeito e agora anunciando apoio à candidatura de Rafael Fonteles, uma adesão importante, né, de um colégio eleitoral. Mas aí não há nenhum problema, como o Tássio mesmo frisou, porque o PDT liberou, né? Isso. O PDT liberou. Aliás, o presidente do PDT, eu não sei se vocês concordam com isso, Elias e Elia, eu vou ouvir os dois. Ele foi obrigado a liberar. Ele tardou tanto na decisão que, primeiro, se decidiu me ajudem aí, que eu tô a idade. Alain Brandão decidiu logo que vai apoiar Silvio Mendes. Isso. Depois, não, foi isso, né? Primeiro. Não, isso. Primeiro foi o Samuel. Isso. Primeiro Rafael. Hã? Decidiu que ia apoiar Rafael. Primeiro o Samuel disse que apoiaria Rafael Fonteles. Depois Alain Brandão, Silvio Mendes. Então ele não teve o que fazer a não ser liberar. Ele foi obrigado a liberar. Essa história de só falar em Ciro Gomes, deu no que deu. Então não há o que reclamar em relação a Pix ou qualquer outra cidade, né, aliás? Exatamente, sem falar que durante toda a pré-campanha... E só para... Né, quer dizer, é um partido, tradicionalmente, apesar... Veja, é interessante, né, essa questão ideológica. O PDT, ele é, no seu DNA, mais ligado ao PT. À esquerda. Mais ligado à esquerda. Mas aqui o presidente e boa parte dos membros do partido são ligados ao PSDB, a Silvio Mendes. Particularidade, né? Isso. E aí, durante toda a pré-campanha, que foi um tempo mais vasto, mais explorado, o vereador Evandro Ide, que é o presidente estadual do PDT do Piauí, sempre insistiu na tecla da candidatura à presidência do partido, que hoje é encabeçada por Ciro Gomes. Então, ele levou o nome de Ciro Gomes, montou comitês pelo estado do Piauí para levantar o nome de Ciro Gomes. Quando se falava de disputa estadual, ele colocava em segundo plano, sempre focado no nome de Ciro Gomes, em construir Ciro Gomes como uma alternativa aqui no estado do Piauí. Quando foi para se posicionar em relação à disputa pelo governo do estado, os vereadores de Teresina já estavam posicionados, pelo interior também um retrato parecido, as lideranças cooptadas, e aí fica difícil realmente direcionar para um único rumo uma situação que já fugiu ao controle nesse aspecto. Fica complicado, né? Quer dizer, é um apoio, gente, eu quero ouvir aí, é um apoio que é assim, o apoio é fechado, né? Você vê, por exemplo, progressistas apoiam Silvio Mendes, ainda assim tem problemas, no caso de Teresina, com Valdemir Virgínio e com Neto Angelino, não é? Mesmo tendo, por exemplo, o candidato a vice Silvio Mendes, a deputada Iracema Portela, tendo o candidato a senador Joel Rodrigues, tem problema. Aí o partido, quando resolve dizer, olha, o PDT vai somar tempo de TV, recursos, enfim, vai compor com a União Brasil. Mas aí já está todo despedaçado o partido, né? Eu ia usar a palavra mesmo fatiada, sabe? Essa é a mulher do partido. É isso, a gente está em sintonia nesse sentido, porque o que está acontecendo é isso. Então, o que esse candidato que fez todo esse percurso, esse trabalho de base, e falou tanto, e se direcionou tanto para uma candidatura em nível nacional, né? E agora
cai no vazio e ainda tem um outro problema, cai no descrédito popular. Não sei se vocês concordam comigo. Claro. Porque nós mesmos acompanhando aqui, vimos várias vezes o nome de Ciro ser apontado, nesse caso específico, como a terceira via e também como a opção. E como você disse aí, os vereadores chegaram, na minha opinião, não dá mais tempo de reverter tanto o quadro na questão do apoio dos vereadores. Pode ser, né, não sei se o Eliezer e os outros colegas concordam, pode ser que ainda aí no apagar das luzes vá chegar até perto de um empate essa divisão aí entre os dois candidatos que polarizam e que estão tentando tirar, acho que mais de vereador do que de prefeito, né, esse apoio. Mas tanto o Silvio como o Rafael, todo dia estão apresentando junto aos seus líderes e às suas bases, tentando tirar um apoio do outro. A gente vai acompanhar isso, como a gente está colocando aqui, até o final. E o caso do PDT é um caso assim bem específico que a gente acompanhou aqui e comentou várias vezes. E persiste a dúvida aí, viu? Quem tiver alguma resposta, eu tentei acionar aí alguns arqueólogos aí, mas ficou complicado. Quem tiver algum contato com algum arqueólogo que esteja disponível para nos ajudar a decifrar a idade de outra pessoa, continua essa dúvida aí, se 176, 177 anos. Eu, particularmente, com um pouco conhecimento de arqueologia que eu tenho, acho que tem aquela substância, né, chamada carbono 14, que é utilizado para determinar a idade, né, dos fósseis que são encontrados e tal, ali, baleia, enfim, dinossauro e tal. Mas ele mesmo disse que tem entre 176 e 177 anos, então vamos ajudar a tirar essa dúvida, algum arqueólogo que queira, a turma aí da grande Niede Guidon, da professora Niede Guidon, que quiser ajudar para a gente tirar essa dúvida. Vamos agora à agenda dos candidatos Silvio Mendes e Rafael Fonteles e seguir com a agenda dos outros candidatos, agenda de hoje, ao governo do estado do Piauí. O candidato a governador Rafael Fonteles, do PT, visitou a Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ele realizou uma caminhada e conversou com a população sobre propostas para a região, destacando a segurança e o apoio ao empreendedorismo. Vamos criar 9 delegacias de combate às facções criminosas, a geração de emprego e renda. Começava com a dona Antônia ali no começo da caminhada, ela que é uma empreendedora, viúva, tem sua lanchonete, quer expandir para uma pizzaria, precisa, portanto, de crédito, de assistência, isso tudo está previsto no nosso programa. Silvio Mendes, do União Brasil, cumpriu a agenda interna pela manhã e à noite participa de festejos em São Raimundo Nonato. A gente vai lá encontrar as pessoas que acreditam na gente e que é possível fazer por uma região, não só por São Raimundo Nonato, mas por toda a região, que ela tem influência, os municípios próximos, para ouvir, mais do que falar, escutar, pensar e olhar para o futuro. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Vamos seguir com a agenda dos candidatos? Vamos lá? Colocar na tela aí a agenda da candidata Jessi Lima, do PSC. Ela participou de entrevista a um portal de notícia hoje pela manhã, às 11h30 da tarde. Ela participou de uma entrevista a uma emissora de rádio. Agora, a agenda da candidata Lourdes Melo, do PCO. Candidata Lourdes Melo, do PCO. Vou colocar aqui no telão, por favor, a candidata Lourdes Melo. Isso. Panfletagem, ela participou de panfletagem no Mercado Central às 10 da manhã. À tarde, ela está participando de uma entrevista a um portal de notícias. E à noite, a organização de campanha e reunião interna. Agora, vamos à agenda do Coronel Diego Melo, do PL. Participou de manhã, às 9, de uma entrevista a um portal de notícias. Às 2 da tarde, entrevista a uma emissora de TV. À noite, às 7 horas, vai participar de reunião com Tony Bozon, candidato a deputado federal, e Dilson, candidato a deputado estadual no bairro Mocambinho. Às 8 horas, reunião com Juraci, candidato a deputado estadual no bairro Aeroporto. A candidata Madalena Nunes, do PSOL, participou às 8 da manhã
de movimentos dos professores municipais, na SEMEC. À tarde participou de sabatina em emissora de TV. Às 4h30 vai participar de panfletagem na Praça João Luiz Ferreira. E às 5 da tarde, reunião do Grito dos Excluídos. Temos agora a agenda do candidato Gustavo Henrique do Patriota. Participou de manhã de uma caminhada no Centro Comercial da Pissarra, entrevista a Portal de Notícias às 10, reunião com partidários às 11h30, às 1h30 participou de uma entrevista à emissora de TV, às 15 horas ele está participando agora de uma caminhada na avenida principal do bairro Morada Nova, Zona Sul de Teresina, e às 5 visita a instituição beneficente na Vermelha, em Teresina. À noite, reunião com o candidato a deputado federal do Patriota, com o candidato, né? E às 8 horas, reunião com outro candidato, só que é deputado estadual do partido. Temos aí Geraldo Carvalho, do PSTU, participou pela manhã de movimentos dos professores municipais, aqui em Teresina, na SEMEC, 5 horas, reunião de preparação do Grito dos Excluídos com os movimentos sociais, e às 7 da noite, reunião com a direção estadual do PSTU. Mas vamos colocar, né? Vamos colocar. Tá, mas só para registrar, a candidata Ravena Castro, como sempre, não mandou a agenda, né? Só para registrar. Olha, Tássio Cruz, que pito levou o vereador Pastor Levino de Jesus? Só antes de falar desse pito, só lembrando o seguinte, pessoal, crise é crise, né? Onde tem crise, a gente tem que procurar uma forma de superar a crise e ganhar um dinheiro extra no período da eleição, né? De forma legal. Recebi a informação aí que alguns motoristas de aplicativos estão alugando ali aquela parte de trás ali do vidro do carro, né? Para pregar a foto de qualquer candidato ali, R$150 a campanha, viu? Até o dia 2. É bom porque roda muito, né? O aplicativo roda muito, mostra lá, para você ver, né? A crise é crise, tem que faturar de todas as formas. Tássio Cruz. Pastor Levino foi chamado a atenção porque aderiu primeiro que Gessivaldo? É verdade, Douglas. A gente trouxe a notícia da adesão ontem, né? Mas sexta-feira passada, o amigo de casa deve se lembrar que o pastor Levino anunciou antes do deputado estadual Gessivaldo Isaías que ia apoiar Silvio Mendes. A informação que a gente obteve hoje é que nos bastidores houve uma repressão, uma reprimenda da direção nacional contra o parlamentar que teria quebrado, Douglas, a hierarquia, né? E não consultado e não comunicado ao comando do partido, o que causou um estremecimento nas relações aí, pelo que a gente apurou nos bastidores. Eu tentei falar nas relações de quem? Entre pastor Levino e Gessivaldo, né? E eu tentei falar com ele hoje, ele não quis falar a respeito, mas essa informação... Agora, peraí, vamos colocar os pingos nos is aqui. O Diretório Nacional do Republicano está preocupado, entendeu? Com quem aderiu ou deixou de aderir no Piauí, no Acre, em Sergipe, tá entendendo? Isso aí alguém deve ter levado lá. Sem dúvida, sem dúvida. Alguém deve ter levado lá. Né? Aí chama-se a política miúda. Viu? A política miúda. Isso aí sabe... Algum desafeto, opositor, o Diretório Nacional do mesmo partido, mas que não se dá bem, pode ter feito isso, pode ter passado essa informação. Agora aí, você tem um vereador do Republicano de Teresina, um deputado estadual, aí, apesar de dizerem não, né, vão dizer que não, mas a gente sabe nos bastidores, né? Isso foi a informação, e o fato curioso é que os dois sempre tiveram a vida política muito alinhada, né? E até... foi algo que chamou a atenção, um tomar uma decisão à frente do outro, né? Agora vamos falar da candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura, recebeu alta, ela ficou hospitalizada por 11 dias, ela teve um AVC hemorrágico, retornou para casa após liberação do corpo médico que a acompanhava, o corpo médico liderado pelo doutor Avelar Alves. Edna, e a previsão de volta para a campanha? Sim, ela, só retificando, foram 25 dias. 25 dias, né? Isso, porque quando saiu uma notinha também, quando ela fez 11 dias.
que ela já estava começando a pelo menos tomar informações, e agora ela já começou, como a gente está vendo aí nas imagens, Douglas e colegas, já foi encontrar com os apoiadores, já foi no escritório, bem recebida, e a gente está vendo aí como ela está bem. Foi um AVC hemorrágico, ela ficou internada, preocupou todo mundo da campanha, se dizia nos bastidores, inclusive, que não se saberia nem se ela voltaria ou não, mas a assessoria, conversamos com a assessoria hoje, com o Marcelo, e ele deu as informações para a gente de que logo hoje pela manhã teve esse momento de muita emoção lá, ela que é candidata a deputada federal pelo Solidariedade, e é uma mulher que tem uma atuação, né, que a gente conhece, acompanha aí na SUPARC, ficou muito conhecida por questão aí das PPPs, né, que são essas administrações públicos-privadas. Então, acho que o público-privadas, o importante é que ela está bem de saúde, Douglas, vai retornar às atividades, e ainda essa semana nós vamos ter novidades. Eu vou trazer aqui para vocês algumas novidades em relação a essa continuidade aí, tão esperada, né, principalmente pelos aqueles que a apoiam, da candidata a deputada federal. Até voltar essa semana ainda, Viane Moura. Nós vamos devagarzinho, devagar, voltar calma. Mesmo só na próxima semana, para já dar essa informação aqui. Mas ela hoje já está começando a tomar pé de como está a campanha, né? Assinar algumas coisas, mas não pode exagerar. Olha, vamos voltar aí a história. O Tasso acabou de falar sobre o pastor Levino de Jesus e o deputado Gesivaldo Isaías. Os dois aderiram à campanha de Silvio Mendes. E aí, meu amigo, começou a repercussão, o disse-me-disse nas redes sociais. Não é? O ex-governador Wellington Dias, candidato ao Senado, disse que a expressão do ex-governador, a turma do Bolsonaro, não é isso? Eliezer? Expressão do ex-governador. Está se juntando e tal. Inclusive, foi divulgado isso nas próprias redes sociais do... Isso, diretamente. Ele associou. Ele mesmo associou. E aí, Silvio Mendes respondeu. Acompanha aí. O governador Wellington, ou quem quer que seja, fazer análise, fazer vinculação, eu vou te dizer por quê. Isso é orientação de marqueteiro. Tá certo? Eu estou há 12 anos fora da atividade política. Aceitei voltar como desafio, o maior da minha vida. Garanto que com a nossa experiência, do que nós fizemos em Teresina, a gente muda o futuro do Estado. Pode ter certeza disso. Todo problema tem solução. Estou repetindo isso exaustivamente. Por que que marqueteiro orienta isso? Porque o presidente Lula, de quem eu sempre tive uma boa relação, o presidente Lula tem um prestígio muito grande, principalmente no Nordeste e mais ainda no Piauí. O Bolsonaro, que eu não conheço, nem o Bolsonaro, nunca falei com ele, nunca falei com o filho dele, nunca falei com a família dele. Agora, eu tenho o apoio do ministro Ciro Nogueira, que tem um partido presente em todo o Estado. Se ele é ligado a Bolsonaro ou a quem quer que seja, é direito dele. Aí a adesão do deputado Gesivaldo, quer dizer, a adesão do pastor Levino, tranquilo. Aliás, o pastor Levino se posicionou quando aderiu, né? Mas o deputado Gesivaldo foi aquele, né? Parece votação na Assembleia, aquela rápido, sim ou não, fica sentado e, né? Não diz quase nada e tal, mas o ato em si, Eliezer, tá aí, ainda vai render, né? Para o doutor Silvio Mendes, essa vinculação das candidaturas estaduais às candidaturas nacionais é uma estratégia de marketing, é uma forma de desviar o foco, levar a atenção para um outro nível e fugir do debate a nível de Piauí. Se alguma liderança chegar para o doutor Silvio e disser, eu voto em você e voto no presidente Lula, ele aceita, não tem objeção. Eu voto em você e voto no Bolsonaro, ele aceita, também não tem objeção, ele não tem preferência nessa disputa nacional. Rapidamente, o tempo está esgotando, que horas são aí? Coloca na tela aí, Fabrício, só para saber. Olha aí, coloca os créditos aí, pode passar os créditos aí, mas bem rapidamente aí, Tasso, bota do começo os créditos aí. Vamos lá. Jesse Lima, Tasso Cruz. Pediu, Douglas, o afastamento de Fábio Sérvio, né? Que desistiu da candidatura da coligação, que ela fazia parte da coligação, então deve ser desfeita. Despachou. Pediu o quê, rapaz? O afastamento, já que Fábio Sérvio não é mais candidato a senador. Não precisa pedir não, o Fábio se afastou já.
formalmente precisa do desmembramento, né, da coligação. Pediu, sim, questão legal, formal. Ele queria votar nela até ontem, ela despachou hoje. Pois é, mas é o seguinte, exatamente, então, por exemplo, ele desistiu da candidatura ao Senado, mas não tinha declarado apoio a governador, né? Exatamente. Só que agora, aí não despachou, agora já abriu o caminho para ele apoiar Silvio Mendes agora. Liberado. E hoje ele já foi lá na casa do doutor Silvio, viu? Eita, Ele esteve lá na casa do doutor Silvio. Hoje? Teve. Aí não passa nada. A Cristina. Papoca aí na tela, o nosso querido Comando Geral amanhã. Vamos lá. Bora, Comando Geral. Ele está dormindo. Viu? Fica tratando da vida. 6 horas da manhã no rádio, a partir das 7h30 até as 8h30, também na Dia TV, com atualizações do jornalismo comunitário, da política, eleição, tudo no Comando Geral. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Éder Maciel. Obrigado, Tássio Cruz. Mais um agradecimento especial ao nosso telespectador e à nossa telespectadora por ficar até agora, às 13h30 da tarde. A gente volta amanhã, às 1h25, logo após a propaganda eleitoral pela Dia TV, do Sistema Dia de Comunicação aqui. Você pode confiar. Até amanhã.